Imaginem só, encontrar uma mensagem de uma civilização que sumiu do mapa. As letras estão ali, na sua frente, mas não dá para entender nada, nenhuma palavra. Isso pode parecer coisa de filme, mas olha, é a história real da língua do povo piceno e é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar hoje. Como essa voz antiga, depois de milênios em silêncio, finalmente voltou a ser ouvida. Pois é, essa pergunta tirou o sono de especialistas por séculos. Pensa bem, uma mensagem do passado ali na cara de todo mundo, mas que ninguém conseguia decifrar. É tipo achar um diário antigo trancado, sabe? E a chave sumiu. Por onde se começa a desvendar um segredo que ficou guardado por tanto tempo? Bom, para a gente começar essa jornada, vamos voltar bastante no tempo. Lá para a Idade do Ferro, na Itália, muito antes do Império Romano sequer sonhar em existir. Nessa época vivia o povo peceno. Eles prosperaram e deixaram para trás vários artefatos. Artefatos bem misteriosos, com inscrições numa língua que por séculos ninguém fazia a menor ideia do que significava, o peceno meridional. Essas mensagens eram um verdadeiro enigma silencioso. Olha só essa linha do tempo, que impressionante. As últimas palavras que a gente conhece do piceno meridional foram escritas lá por volta de 400 a.C. E depois disso, silêncio total. A língua ficou perdida por mais de 2.000 anos. Pensem em tudo que aconteceu nesse tempo todo. A ascensão e a queda de Roma, a Idade Média inteira, o Renascimento. E durante todo esse período, as palavras dos picenos estavam lá, só esperando. Então a pergunta é, como é que se faz para trazer de volta uma língua morta? Bom, o começo é ir atrás dos fantasmas que ela deixou. No caso do piceno meridional, esses fantasmas eram inscrições em pedra e em bronze. Só que aí vem o grande problema. Eram pouquíssimas inscrições. Era como tentar montar um quebra-cabeça gigantesco com, sei lá, um punhado de peças na mão. 23. Só isso. Apenas 23 textos sobreviveram ao tempo. Imaginem só, a língua inteira de uma cultura, a história deles, as crenças, tudo mesmo, resumido a 23 pedacinhos. Cada um desses fragmentos não é só precioso, é praticamente um milagre ter chegado até nós. Tá, mas onde é que esses sussurros do passado foram encontrados? A maioria em artefatos funerários, coisas como lápides, estátuas e até capacetes de guerreiros. E isso, por si só, já dá uma pista gigantesca. Para o povo piceno, a palavra escrita estava muito ligada à morte, à memória, à honra. Ninguém usava para fazer lista de compras, sabe? Era para ser algo eterno. Vamos dar uma olhada mais de perto em alguns desses guardiões de segredos. Tem a estátua de Capestrano, por exemplo, que é um rei guerreiro super imponente com palavras gravadas no próprio corpo. Tem também estelas, que são tipo lápides de arenito que meio que falam pelos mortos. E até elmos de bronze, usados em batalha, carregando mensagens silenciosas. Cada um deles é uma pecinha desse quebra-cabeça. E agora, chegamos ao momento que todo mundo estava esperando, o ponto da virada. Depois de séculos e séculos de tentativas frustradas, de becos sem saída, como é que esse código foi finalmente quebrado? O mais incrível é que a chave para o mistério estava ali, o tempo todo, bem debaixo do nariz de todo mundo. É aqui que a história fica simplesmente sensacional. Olhem bem para esses dois símbolos, um ponto simples e dois pontos. Durante séculos, todo mundo bateu o olho e pensou, isso é pontuação, tipo ponto final, vírgula. Mas aí, em 1983, um linguista teve uma sacada genial, uma ideia que parecia até meio maluca. E se isso não for pontuação? E se forem letras? Essa ideia, nossa, ela mudou completamente o jogo. E sabe o que descobriram? Que o ponto era, na verdade, um som de O mais suave, um O reduzido. E os dois pontos? Era o som de F. Simples assim, mas uma descoberta profunda. Com essas duas pecinhas no lugar certo, de repente o alfabeto inteiro fez sentido. E aqueles rabiscos que antes não significavam nada, começaram a formar palavras de verdade. Então, com a chave finalmente na mão, a porta se abriu. E a grande pergunta era: o que os picenos tinham para dizer depois de tanto tempo em silêncio? A primeira mensagem que conseguiram decifrar veio de uma lápide. E olha, não era um simples descanse em paz, não. Era algo muito mais poético e até um pouco assustador. Escutem só isso. Postim viam videtas. Essas são as palavras exatas gravadas numa pedra há mais de 2.500 anos. Por séculos, eram só sons sem sentido. Mas agora, a gente consegue ouvir essas palavras do jeito que os pixenos ouviam. E, mais importante, a gente consegue entender o que elas significam. A tradução é de arrepiar.
Ao longo da estrada se vê a toga de Titus Alhos, talvez enterrado, neste túmulo. É uma voz que vem direto do túmulo, falando com quem quer que esteja passando por ali. Mas o mais maluco vem agora. Isso não é só uma mensagem, é uma obra de arte. Foi aí que um outro linguista, o Calvert Watkins, fez uma descoberta ainda mais impressionante. Ele percebeu que essas inscrições não eram textos comuns. Eram poemas, epitáfios super bem elaborados, com ritmo, com estrutura, com arte. Os pequenos não estavam só marcando um túmulo, eles estavam criando literatura. Olha só que coisa inteligente. Eles usavam a literação, que é a repetição do mesmo som no começo das palavras, tipo o V enviam e videtas, para dar uma liga no texto. O poema era todo estruturado em 3 linhas. E o mais incrível de tudo, cada linha tem exatamente 7 sílabas. Isso cria um ritmo constante, quase como a batida de um coração. Isso não acontece por acaso, né? É pura arte. Tá, mas e aí? Por que tudo isso importa, afinal? Por que gastar anos e anos para decifrar umas poucas linhas numa pedra? Bom, porque quando o Piceno Meridional foi decifrado, o que se encontrou não foram só palavras. Foi um povo inteiro. Foi como abrir uma janela para uma cultura que a história tinha simplesmente esquecido. O legado disso é gigantesco. A gente ganha uma chance rara de espiar como era a vida na Itália antes de Roma dominar tudo. Uma visão das crenças desse povo, do que eles pensavam sobre a arte, sobre a vida após a morte. E esses poemas, olha que legal, eles nos conectam a uma tradição de contar histórias que é super antiga, uma herança que se espalha pela Europa e pela Ásia. No fim das contas, cada descoberta dessas nos lembra de uma coisa: o passado nunca morre de verdade. Ele só está esperando a gente encontrar. E essa história toda dos picenos deixa a gente com uma pergunta que dá até um arrepio. O que mais será que está por aí, escondido bem na nossa frente? Quantas outras culturas perdidas, quantos outros poemas esquecidos, quantas vozes silenciosas estão só esperando que a gente olhe com um pouco mais de atenção, que a gente questione o que parece óbvio e encontre a chave certa. O passado está cheio de sussurros, a gente só precisa aprender a escutar.